Boa noite, bom dia, boa tarde, a depender do horário que você estiver assistindo este vídeo. Bom, 19h16, quinta-feira. Como todos vocês podem perceber, hoje vocês não receberam link para o nosso encontro ao vivo e para a nossa prática de meditação ao vivo. E o que aconteceu foi o seguinte, alguns de vocês sabem, né, que eu moro na zona rural, no sul de Minas, no alto de uma serra, onde não tem sinal de telefone, sinal de TV, tem uma internet e a rádio que chega aqui bem mais ou menos. E hoje estava me preparando para o nosso encontro, estou no meio do meu banho, toda feliz, e eis que acabou a luz aqui na roça. Mas, mesmo assim, não quis deixar passar em branco esse encontro, e acho que algumas coisas não acontecem à toa. Então, vou aproveitar para dividir com vocês um pouquinho sobre o porquê estou aqui neste momento, apesar de não ter luz, como vocês podem perceber, né? Já me desculpando desde já pela qualidade do vídeo, a qualidade do áudio, mas estou aproveitando um restinho de bateria que eu tinha no meu notebook, luz de velas, como vocês podem ver, para poder gravar a nossa aula e o nosso encontro. E o que me faz estar aqui, apesar de não ter luz, não ter internet, de eu estar no meio do mato, sem essa infraestrutura toda que permite nossos encontros ao vivo, é que nem todos sabem, mas eu tenho um compromisso que eu levo muito a sério, que hoje é um dos meus grandes propósitos de vida, que é o meu comprometimento com a minha egrégora espiritual que me guia nessa vida. E eu assumi um compromisso de que durante 6 meses, no mínimo, todas as quintas-feiras, às 19h16, né? Esses horários não são à toa, não são aleatórios. Independente do que acontecesse, eu estaria aqui, né? Me colocando no exercício de Adiksha. Para quem não sabe, Adiksha é quando nenhum conhecimento que nós temos, ele é nosso, só nosso, né? Ele nos é dado, ou melhor, nos é emprestado, e nós temos o compromisso, né, a contrapartida, até a função social de repassar esse conhecimento e de nos colocar a serviço como canais de transmissão. E então, eu me coloquei nesse compromisso de toda quinta, nesse horário, estar aqui me colocando a serviço no exercício da Diksha, que é me colocar como um canal de transmissão de todo o conhecimento e sabedoria que eu recebo dos meus mestres, sejam eles desse plano físico, sejam eles do plano espiritual, para aqueles que acreditam, né? Que somos guiados por mestres de outros planos. E eu, particularmente, acredito e tenho um compromisso assumido com eles muito, muito forte para mim, muito sério. Enfim, então por isso estou aqui, cumprindo o meu compromisso. Espero que esse vídeo, ao chegar, encontre a todos vocês com muita paz, muito amor, muita alegria no coração e que vocês possam desfrutar dessa aula especial, diferente de hoje, mas que eu acredito que não é à toa. Tem algum porquê, que ainda que a gente não entenda, que a gente não compreenda os mistérios da vida, não saiba racionalmente, sempre existe um porquê. Bom, então vamos lá. Nosso encontro de hoje, nós falaremos sobre ambientes, né? Continuando o módulo. E hoje, especificamente, nós vamos falar muito sobre a nossa casa e particularmente sobre a limpeza da nossa casa, né? Como a gente já conversou algumas outras vezes e já percebeu, existe uma correlação muito grande, né? Existe uma relação entre o ambiente da nossa casa e nós mesmos, e o nosso corpo, e nossa manifestação no mundo. Eles estão diretamente relacionados. E
quando alguma coisa não vai bem na nossa vida, dificilmente a gente faz essa correlação. Seja quando algo não está muito bom na nossa casa, no ambiente da nossa casa, nem sempre a gente relaciona conosco, seja quando algo não está indo bem com a gente, nem sempre a gente relaciona com o ambiente. Porém, essa correlação ela é direta e a gente não deve deixá-la de lado, em hipótese alguma, e pelo contrário, deve sempre manter um estado de vigília sobre isso, né? Porque é uma influência muito grande. Né? E como a gente já falou várias vezes, né? Na filosofia do Geminar, a gente entende o ser humano, a manifestação do ser humano no mundo, como dividido em 4 dimensões, né? Em 4 aspectos. E esses mesmos 4 aspectos de materialização do ser humano na vida, eles permeiam tudo ao nosso redor, inclusive o nosso ambiente. Então, né, retomando, nós temos o aspecto físico, que são as coisas concretas, palpáveis, aquilo que a gente pega, aquilo que a gente toca, né? Temos o aspecto emocional, que diz muito respeito ao que a gente sente, as nossas relações interpessoais, como a gente se relaciona, né, com o mundo, com as coisas, com outras pessoas. Temos o aspecto mental, que diz respeito à inteligência, à maneira de raciocinar, à organização, a planejamento, a como a gente, né, pensa, planeja, né, as nossas, seja financeiro, seja organização, enfim, esse aspecto que é da inteligência, do pensamento. E a dimensão espiritual, e que, como já disse, nada tem a ver com religião, pode ter a ver também, mas não é da religião que nós estamos falando, mas sim de tudo aquilo que é abstrato, né, que é puramente abstrato. Então, olhando para a nossa casa, né, para o ambiente onde a gente vive, é muito comum que quando a gente fale de limpeza, né, a gente fale dessa limpeza que ela é da dimensão física, né, de se tá tudo limpo, se tá cheiroso, se tá organizado, né, dessa dimensão física da limpeza. No entanto, se a gente entende que existem 4 dimensões, quando a gente limpa a nossa casa muito bem limpa, nós limpamos no máximo 1/4 da nossa casa, né? Porque nós limpamos a casa em apenas um aspecto. Só que como o ambiente, né, reflete como nós estamos e como nós estamos reflete no ambiente, nós temos que cuidar da limpeza das outras 4 dimensões também, né? Não podemos deixá-las de lado. E por que isso é tão importante? Porque se existe uma correlação direta entre os dois, se algo não vai bem em nós, cuidando do ambiente, a gente consegue mudar o que está aqui dentro. E se algo não está nos agradando no ambiente, a gente precisa tomar consciência de que aquilo está daquele jeito por algo que está fora do lugar dentro de nós também. Então, aquilo ali está refletindo alguma coisa que não está certo aqui, né? E por isso é tão importante que a gente cuide e olhe e entenda essa relação das 4 dimensões, desses 4 aspectos, também com relação ao ambiente onde a gente vive. Lógico que isso, né, se estende para todo o ambiente, não só a nossa casa, né, nosso trabalho, os lugares que a gente frequenta, só que não dá pra gente cuidar do mundo inteiro, não dá pra gente amar o mundo inteiro. Então, o foco nosso aqui agora é a nossa casa, porque ela, sim, está diretamente ligada, diretamente relacionada conosco, né? E aí vem a questão, mas
como assim o ambiente reflete diretamente quem eu sou, mas e na minha casa moram várias pessoas, por exemplo, né? E quando moram várias pessoas na casa, como que isso fica? Quando tem várias pessoas na casa, é lógico, né, que aquele ambiente reflete todo mundo, né? Reflete um conjunto de pessoas, um conjunto de energias. Mas, ainda que tenham várias pessoas na casa, vai ter necessariamente algum lugar, algum ponto da casa que ele é único seu. Seja seu quarto, se você divide o quarto, seja a sua metade do quarto, né? Se você mora com outras pessoas, é um quarto coletivo, seja o seu cantinho no guarda-roupa, vai ter um lugar no guarda-roupa, o seu quarto, o canto do seu quarto, a sua cama, alguma coisa que ela é individual sua. E ali em especial, vai se manifestar essa relação de reflexão direta, de correlação direta entre você e aquele ambiente. Aquilo que estiver desorganizado lá é um reflexo de algo que está desorganizado dentro de você. Então, precisamos olhar para esses lugares. Né? Precisamos olhar para esses 4 aspectos do ambiente. E vem a questão daí de como a gente percebe, né, se o nosso ambiente tá limpo ou não, se ele está sujo ou não, se ele está precisando de uma limpeza ou não, quando não é tão óbvio, né? Porque os aspectos do ser humano, eles são muito subjetivos, né? Se você tirar o físico, todos os outros são muito subjetivos. Você olhar para a dimensão física da casa, da sua casa, e dizer se ela tá suja ou limpa, se ela está precisando de uma limpeza ou não, é algo bem objetivo, né? Mas e o emocional, o mental e o espiritual, que é subjetivo? Como saber se aquele ambiente está precisando de uma limpeza ou não e como limpar algo que seja tão subjetivo assim? E isso é o tema central dessa aula nossa. É o que eu vou propor para vocês, né, nessa aula, que a gente aprenda como observar isso, como olhar, e aprenda também, consequentemente, a limpar. Algumas pessoas não acham que essa questão da limpeza, quando a gente fala disso, é uma coisa muito mística, muito etérea, mas não é. É muito... Ah, como vocês podem ver, ela voltou. Bom, vamos continuar, porque a internet, acho que não. E a luz está oscilando. Então, a primeira coisa que eu vou propor, que a gente aprende, assim, é muito importante que vocês coloquem em prática o que eu vou ensinar nessa aula, os conceitos que eu vou trazer nessa aula, e a prática, né, que eu vou trazer nessa aula, porque nos nossos próximos encontros, a gente vai começar a trazer determinados conhecimentos, como, por exemplo, o conhecimento do Feng Shui, onde as propostas que serão feitas é de extrema importância que o ambiente da sua casa onde você vive esteja o mais limpo possível, esteja o mais equilibrado possível e que você esteja o mais consciente possível, né, da situação desse ambiente, de como ele está, como ele se encontra, para que você possa colocar em prática os próximos conhecimentos e possa usufruir deles o máximo possível. Então vamos lá, a primeira coisa que eu gostaria de propor, né, é que para aqueles, principalmente, né, para aqueles que não acreditam, né, nessa questão das energias que permeiam o ambiente nas 4 dimensões, é que a gente faça um processo diagnóstico com sal grosso. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um copo americano ou de requeijão, qualquer copo de vidro, né, transparente ou não, um copo de vidro,
ou de cerâmica, mas o de vidro eu acho mais legal porque ele é transparente, né? Pode ser americano, de requeijão, um copo de tamanho normal. E vai encher até a metade com sal grosso. E depois vai completar com água até um dedo acima do sal. Então, metade de sal grosso e põe água até a água passar um dedo daquele sal grosso. E vai colocar um copo desse em cada cantinho dos ambientes da sua casa. Então, no quarto, coloca um copo, na sala, coloca um copo, no banheiro, um copo, no quarto dos filhos, enfim, em cada ambiente da sua casa, um copinho desse. E vai deixar esse copo ali por uma semana. Esse copo pode ficar em qualquer lugar, qualquer cantinho, não precisa ficar à vista, só tem que ficar num lugar protegido para ninguém esbarrar, para não fazer sujeira. Então pode ser atrás do móvel, embaixo de alguma coisa. O importante é ele estar protegido. E vai deixar por uma semana. Dali uma semana, vocês vão pegar esse copo novamente e vão ver o que aconteceu com ele. E aí nós temos 4 situações que podem acontecer. Uma delas é o copo estar exatamente do mesmo jeito que você deixou dali uma semana. Se isso acontecer, estiver do mesmo jeito, e pode acontecer, e tomara que aconteça, né? Significa que tá tudo ok ali. Que energeticamente aquele ambiente tá bacana, tá tudo bem, né? Tá nessa dimensão subjetiva, tá tudo certo. Porque, né, como nós falamos, a física é fácil de olhar. A dificuldade nossa tá nessas 3 subjetivas. Se dali uma semana o sal tiver sumido completamente e só tiver água dentro desse copo, e, gente, é possível que isso aconteça, com muitos isso pode acontecer, isso significa que esse ambiente, ele é um ambiente que está mentalmente carregado. Desculpa. Emocionalmente carregado. E aí nós vamos ter que fazer a limpeza da dimensão emocional. Se esse copo tiver secado toda a água e tiver só uma pedra de sal cristalizada dentro dele, isso é sinal de que esse ambiente está mentalmente carregado. E se o sal tiver fervido, borbulhado, escorrido ao redor do copo, transbordado o copo, às vezes ele começa a espumar e transborda o copo, isso significa que esse ambiente ele está espiritualmente, né, precisando de uma limpeza no aspecto espiritual, que a energia espiritual ali, né, não está adequada. Então, fez esse teste uma semana. Tá tudo certo com o copo? Tira o copo, não precisa colocar mais, porque é sinal de que aquele ambiente ali tá limpo. Não aconteceu alguma das outras 3 manifestações entre o sal e a água, você vai pegar aquele conteúdo que tá no copo, vai jogar ele fora no vaso sanitário, lavar o copo e repetir o processo novamente. Colocar o copo novamente naquele ambiente. Então, e você vai repetir isso até que ele fique do jeito que você colocou, que daí significa que limpou, que tá tudo certo. Então, esse copo, vocês podem observar, ele serve como termômetro, né? Ele é um termômetro, ele vai dizer para você como cada ambiente tá. E, ao mesmo tempo, ele é também ele tá limpando. Quando você coloca ele ali e que ele sofre essa manifestação, ele já está fazendo a limpeza. Então, é muito importante que a gente tenha essa prática, que a gente tenha esse hábito, porque aquilo vai nos mostrar, e além de nos mostrar, está já limpando, está já fazendo a limpeza que é necessária. Né? Porque o sal grosso é um
E tem que ser o sal grosso. Ele é um tipo de mineral que consegue fazer esse tipo de limpeza. Então, vamos lá tentar identificar, né, por nós mesmos, não só pelo sal, quais são essas sujeiras e como a gente limpa as sujeiras nesses 4 aspectos, né, nos ambientes. Bom, a sujeira física, a gente já sabe, né? A gente percebe através de cheiros, de odores, vendo, né, visualmente, pelas cores, enfim, sentindo, né, esses aspectos físicos na nossa casa. E a limpeza física é a que a gente está acostumado a fazer, ou pelo menos deveria, né? Varrer, lavar, enfim. Importante falar sobre a questão física. Não acumulem lixo em casa. Não deixa. Tem gente que às vezes junta lixo uma semana toda para poder tirar e aí colocar para fora. Não acumule. Vocês vão ver nas próximas aulas, né, várias questões que a gente vai trazer aqui energéticas em relação a isso. E não é legal. Não é bacana. Vocês vão ver que traz um monte de coisa ruim. E louça suja, porque a prosperidade, ela entra pela nossa cozinha. Então, esse é um ponto que a gente tem que ter muita atenção com ele, muito cuidado, não deixar acumular lixo, né? Então, acho que hoje o principal aspecto da questão física, né, que eu diria para observar é isso, né? Ter esse cuidado, além da limpeza que a gente já sabe, né, que tem que fazer. O que nos mostra quando existe uma sujeira emocional no ambiente? É quando a gente entra num ambiente, assim que a gente entra na nossa casa, assim que a gente entra naquele ambiente, a gente fica mal. A gente não consegue, não entende assim, eu tava bem, tava super bem, de repente entrei aqui, fiquei tão triste, fiquei tão deprê, não sei o que tá acontecendo, me sinto mal, sinto deprimido. Ou quando acontecem muitas brigas, né? Você entra naquele ambiente e de repente, não sabe por que, do nada, as brigas começam, né? Começam as discussões, começam as brigas sem sentido, né? Não sei o que está acontecendo. Então, assim, quando a gente muda, quando o nosso emocional é muito afetado no momento em que a gente entra naquele ambiente. E qual que é a melhor forma de limpar o aspecto emocional de um ambiente? É através dos incensos, né? E aí, algumas ponderações que eu tenho a fazer a respeito dos incensos. Incenso de boa qualidade. Não adianta pegar aquele incenso que é pó de serra com um aroma artificial. Tem que ser um incenso de qualidade e tem que ser um incenso que seja feito com a essência natural, né, da planta ou do que você for usar. Tem que ser uma essência natural. Não pode ser artificial, não pode ser aquele aroma idêntico. Não, porque eles tentam enganar a gente de tudo quanto é jeito. Tem que ser natural. E além do incenso, outra coisa que que tem o mesmo efeito, né, serve para o mesmo propósito, são aqueles difusores aromáticos, que a gente coloca um pouquinho de água, pinga um óleo essencial natural e aí sai aquela fumacinha. Aquilo também serve. Então, o difusor aromático ou o incenso. E aí muita gente acha que isso é uma conversa muito mística, muito namastê, que é uma coisa muito, né, bruxaria, ai, que conversa, né, que paranauê místico demais. E, gente, não tem nada de místico nisso, né? Não tem nenhuma explicação que seja mística nisso, que seja sobrenatural. A explicação disso, ela é
puramente física. Quando aquela fumaça quente do incenso, junto com a essência, é acesa, quando essa fumaça com a essência ela tá quente, ela sobe. Após subir, essa fumaça esfria, e ao esfriar, ela vai começar a baixar. Isso é um processo físico. Vai começar a baixar. Quando ela estiver fria, nesse processo de baixar aquela fumaça, as propriedades que existem ali vão fazer com que elas se liguem às energias densas que estão permeando aquele ambiente, e ao ir em direção ao chão, ela junto com essas energias leva. Sabe aquele processo da física da decantação que a gente faz na piscina, bota o produto e daí a sujeira desce? O processo de decantação é isso. É isso que a fumaça do incenso faz. E por isso ele limpa o ambiente nesse aspecto emocional. É física, né? Ele vai se juntar ali e vai baixar essa energia densa, vai tirar ela ali do ambiente e levar para baixo. O outro aspecto é o aspecto emocional. Desculpa, é o aspecto mental. Como nós sabemos que um ambiente está precisando de uma limpeza no aspecto mental? Quando toda vez que a gente entra ali naquele ambiente, a gente imediatamente começa a ficar confuso, perde a clareza mental, começa a ter dificuldade para raciocinar, começa a perder a linha de raciocínio, começa a falar, não lembro o que estava falando, se perde, esquece. Quando a gente tem dificuldade para se organizar, seja financeiramente, quando a gente se perde no tempo, tem dificuldade de se organizar no tempo, então não consegue se organizar, fazer as coisas, quando veio o dia passou e não fez o que precisava, não consegue se planejar. Toda vez que a gente entra nessa dificuldade mental ao entrar no ambiente, isso mostra que a gente precisa de uma limpeza mental desse ambiente. Mas fiquem bem atentos. Eu não tô falando que é quando você manifesta essas coisas por si só. A gente tem que diferenciar quando isso está acontecendo por uma condição, que ela é uma condição pessoal nossa, é uma condição, seja natural ou momentânea, ela é uma condição nossa, separar o que é uma condição nossa do que é uma condição do ambiente influenciando. Então, assim, quando a gente tá assim o tempo todo, em qualquer lugar que esteja, isso é uma condição nossa, né? Eu tô falando quando a gente começa a manifestar essas coisas no momento em que a gente adentra aquele ambiente. Fora estávamos bem, e no momento em que a gente adentra, essas manifestações começam, tá? E a melhor forma de fazer a limpeza mental é através de sal grosso. É espalhando sal grosso, né, pela casa, pelo ambiente, né, onde precisa dessa limpeza. E um outro aspecto, né, e último, é o aspecto espiritual. Como perceber que um ambiente precisa de uma limpeza espiritual? Quando a gente começa a, inexplicavelmente, mais uma vez, se eu falar, tô sentindo cheiro de vela porque a minha vela tá acesa aqui, é óbvio. Quando, sem explicação, sem motivo, a gente estiver sentindo cheiro de esgoto, cheiro de vela apagada, cheiro de fumaça, cheiro de cigarro, então assim, cheiros inexplicáveis pela casa, você começa a sentir. Quando você começa a quebrar muitas coisas, quando muita coisa na sua casa começa a estragar, TV queima, computador pifa, geladeira, assim, simultaneamente, você quebra prato e quebra copo. Quando você toda hora aperta o dedo no armário, chuta a quina da cama. Enfim. Isso são sinais de que um ambiente ele está espiritualmente, a energia espiritual naquele ambiente, né, tá precisando de uma limpeza. Tá densa. E a melhor forma de você limpar um ambiente que está carregado na energia espiritual é
através do processo de trazer luz para aquele ambiente, né? Trazer luminosidade, trazer luz para aquele ambiente. E acho que a forma que eu mais indico, né, que eu acho a melhor para isso, para manifestar isso propositalmente dentro do ambiente, é através de flores, colocando flores na sua casa. Vocês podem até ver que aqui o meu altar tem, né? Fiz o dever da semana, né? Já fiz a limpeza da minha casa já, vocês estão vendo que tem flores aqui. Então, trazendo flores, eu acho que é uma das maneiras que eu indico disso, de trazer vida, né, para casa. E aí, gente, dentro desse todo, tem algumas questões que a gente precisa olhar, precisa cuidar. Casa precisa ventilar, precisa de luz. Ela tem que ser aberta, ela tem que bater sol, né? A gente tem que abrir a casa, tem que deixar a vida entrar dentro da casa, né? Isso é necessário, isso é muito importante para a nossa saúde em todos os aspectos, né? As pessoas às vezes não querem abrir a casa porque vai sujar, porque vai... Gente, a pior sujeira que tem dentro da nossa casa é a gente que traz, é a gente que produz, né? Ainda que você tenha que varrer a sua casa umas vezes a mais, mas abre a casa, deixa a casa circular, deixa entrar vida na casa, deixa entrar sol, entrar luminosidade, traga luz para dentro da sua casa. Bom, então vamos lá para a prática da nossa semana. Qual é a minha sugestão para essa semana? E que eu já fiz o meu dever. É que a gente faça uma limpeza completa da nossa casa, nas 4 dimensões, né, junto com a meditação, para que nas próximas semanas, quando a gente começar a trazer outros elementos, outras coisas, que o nosso ambiente ele já esteja limpo, né, já esteja o máximo possível equilibrado e pronto para receber as práticas que a gente vai fazer, né? E aí a minha proposta é essa, que a gente faça uma limpeza na nossa casa dos 4 aspectos essa semana. E, gente, é importante, né, a gente esclarecer que esse processo não é uma coisa assim, sabe? Não é um processo místico, não é uma coisa... o que eu tô dizendo não é você vai limpar o seu ambiente e a hora que você limpar o ambiente, fisicamente alguma coisa vai vir aqui e vai tirar de você, né, o que você tá refletindo no ambiente. Não é bem esse processo, sabe? Não é esse processo místico. Ele é um processo de consciência, né? Por que nós estamos aqui falando da meditação e falando de tudo isso? Porque isso é um processo de expansão da consciência. Quando você fizer essa prática de limpar os ambientes, quando você estiver exercendo essa prática, fazendo essa prática, estiver nesse processo, aquilo vai expandir a sua consciência e vai começar a trazer para você insights e relações e expansões de consciência que vão te mostrar aspectos da sua vida, do seu eu, né? Então não tem nada de místico aqui. É um processo de expansão de consciência. Isso vai fazer com que você olhe para determinada coisa e tenha aquela consciência de é por isso que eu estou manifestando isso na minha vida. É por isso que determinadas coisas estão acontecendo. Então é por isso que eu não sabia por que eu estava me sentindo assim. Ou, nossa, eu preciso fazer isso. Isso é determinada coisa que eu estou querendo que aconteça não está acontecendo porque eu não fiz isso que eu tinha que ter feito. Então eu vou fazer. É um processo de expansão de consciência. Por isso é tão importante. E aí, qual que é a nossa tarefinha da semana? Como faremos essa limpeza? Vocês vão acordar e, assim, sugiro que façam amanhã, se possível, para que vocês tenham condição de fazer as práticas da semana, da meditação da semana, já com a casa limpa. Se não for possível, não tem como, meu trabalho não é possível, faz no fim de semana, faz no outro dia. Mas se der para fazer amanhã, acreditem em mim. Vai ser muito maravilhoso, vai ser bem melhor, muito mais proveitoso o processo, né, da prática dessa semana para vocês. E aí é o seguinte, vocês vão acordar cedinho,
pela manhã. Não se preocupem, eu vou mandar esse ritual por escrito, esse passo a passo por escrito no WhatsApp para vocês, mas só explicando aqui como vai ser. Ao acordar cedo, vão fazer uma limpeza física na casa. Então, assim, estende a cama, deixa a cama bem esticadinha, bem arrumadinha, dá uma varrida na casa, lava as louças, limpa o banheiro, deixa a casa bem limpinha, bem arrumadinha fisicamente, né? Faz uma limpeza física na casa como você está habituado a fazer. Assim espero. Depois que você fizer a limpeza na casa, vocês vão pegar sal grosso e vão espalhar sal grosso pelo chão em todos os ambientes. Aproximadamente 250 gramas de sal grosso por ambiente. 250 no quarto, 250 na sala, 250 no banheiro. Assim, num ambiente tamanho normal, vocês vão espalhar aproximadamente 250 gramas. Na cama, vocês vão estender uma canga ou um lençol fininho na cama e vão colocar aproximadamente meio quilo de sal grosso em cima da cama. Então, colocou, espalha sal grosso pela casa toda. Aí, vocês vão pegar um incenso de um incenso de limpeza. Vão pegar um incenso de limpeza, eu vou mandar lá os incensos. Por hora, a gente tem que focar no incenso de limpeza e de proteção, que é o que a gente vai usar. Outros incensos a gente fala outra hora, outras essências outra hora. Aqui a gente vai precisar de um de limpeza e um de proteção. Então, vão pegar um incenso de limpeza e vão acender uma vareta desse incenso em cada ambiente da casa. Acendeu esse incenso nos ambientes da casa, vocês vão deixar a janela aberta enquanto esse incenso vai queimando. Após colocar todo o incenso, fechem todos os cômodos da casa, feche a casa e saia de casa. Saia de casa. E vão voltar dali a 2 a 3 horas. Dali a 2 a 3 horas, vocês vão entrar, vão abrir a casa e vão começar a varrer o sal grosso. Primeiro vai tirar o da cama. Tira da cama o sal grosso, escorrendo, despejando ele no chão. Então, vocês vão despejar aquele sal grosso da cama no chão. E aí, vocês vão começar do cômodo mais distante da porta, vão começar varrendo do ponto mais distante do cômodo no sentido da porta. Então, vem trazendo esse sal grosso, chegou ali na porta, pega ele, joga fora. Vai para o outro. E vão vindo do cômodo mais distante, no sentido da porta, varrendo dessa forma. Chegou na porta, joga fora. Até varrer todo o sal grosso para a porta da casa, pegar todo o sal grosso na porta da casa e jogar fora. Importante, esse chão tem que ser varrido com uma vassoura que nunca tenha sido usada. Tem que ser uma vassoura nova, não pode ter ido ao chão a vassoura ainda. Então, vocês vão varrer com essa vassoura nova o sal grosso todo da casa. E vão acender uma vareta de incenso em cada um dos ambientes do incenso de proteção. E vão novamente fechar a casa e sair da casa. Dali umas 2 horas, vocês retornam. Na hora que o incenso estiver terminado de queimar, vocês vão retornar para casa, trazendo para cada um dos ambientes um arranjo de flor natural. Vão abrir a casa, deixar a casa ventilando, respirando e colocar em cada um desses ambientes um arranjo de flor natural. E é isso. Está concluída a limpeza, né, nesses aspectos mais difíceis. E nesse momento que vocês retornarem para casa com a flor, vocês vão fazer a meditação do dia, que é a meditação que a gente vai fazer hoje, vocês vão fazer neste momento. Vão sentar intuitivamente em algum lugar da casa, fazer a meditação e aí, se possível, ligar algum mantra na casa, um mantra bem alegre, bem feliz, que você goste muito e deixar a sua casa ventilar, ouvindo, curtindo o mantra após a sua meditação. É isso o dever. Um alerta importantíssimo em relação a isso. Não pode fazer essa limpeza com animais de estimação dentro de casa. Se você tem algum animalzinho de estimação dentro de casa, esse animalzinho tem que ser tirado da casa quando você for começar a limpeza e só voltar para casa
na hora que você voltar também com as flores. O animal não pode ficar na casa. Gente, isso é sério, isso é sério. Esse animal, muito provavelmente, pode vir a óbito se ele ficar na casa durante esse processo de limpeza. Isso já aconteceu, então, assim, não digam que eu não avisei. E, pelo amor, não deixem seu bichinho na casa enquanto faz. Gente, é o tempo de você mandar seu bichinho num pet shop pra tomar um banho e depois ele volta com você pra casa a hora que você voltar com as flores. Se não tiver como tirar o seu bichinho de casa, não faz. Não faz. Mas, por favor, não faça. Não faça com seu bichinho em casa. Não faça com pessoas doentes em casa. A casa tem que estar vazia. Tá? A casa tem que estar vazia. Você, inclusive, vai sair da casa nesse momento. E seus bichinhos, se tiver bichinho que não dê pra tirar, não faz. Tá tudo certo. Se você não puder fazer, faça a meditação. A meditação já vai ser de grande valia. Já vai ajudar pra muita coisa. Se não for, não tem como tirar, não faça essa limpeza. Mas se for fazer, não pode. Tem que estar vazia a casa. Então, vamos para a nossa meditação. Eu vou pausar um pouquinho aqui o nosso vídeo para eu conseguir colocar a música. Bom, gente, então retornando. Vamos lá. Sentem-se todos numa posição confortável, seja ela qual for. Respirando lenta e profundamente. Perceba se ambos os isquios, os ossinhos do bumbum, estão firmemente apoiados. Alinhe sua coluna. Relaxa os ombros. Descontrai os músculos da face. Afrouxe o maxilar. Relaxa a língua dentro da sua boca. Sinta o ar entrando pela ponta do seu nariz, enchendo a sua garganta, enchendo seus pulmões, sua barriga. E depois sinta o ar fazendo o caminho contrário, esvaziando seu nariz, a sua garganta, os pulmões e a barriga. Imagine que você está sentado dentro da sua própria casa. E aí você percebe quais são os pontos que mais precisam de atenção. Intuitivamente, as imagens vêm na sua cabeça. Permita que você faça uma relação entre esse ambiente e a sua vida. Simplesmente receba essa informação, sem nenhuma necessidade de entender ou raciocinar. Inspirando profundamente, visualize uma cachoeira de cor violeta que entra na sua casa, sendo despejada diretamente e gentilmente do alto do universo, escorrendo sobre todo o seu corpo, limpando
e transmutando toda e qualquer energia densa que possa haver dentro de você. E essa luz que escorre em seu corpo, pouco a pouco, vai transitando por cada cômodo da sua casa, iluminando todo e qualquer ponto de sombra que possa haver. A luz violeta, quando entra em contato com qualquer área sombria, imediatamente a transforma em consciência. E pouco a pouco, você vai percebendo que a sua casa fica cada vez mais leve. E essa mesma leveza transborda para o seu próprio corpo. Pouco a pouco, você percebe a sua consciência se expandindo e permite que uma sensação e luz seja emanada de cada cômodo da sua casa. Visualize cada cômodo brilhando, resplandecendo, como se cada um tivesse um sol brilhante dentro de si. Inspire profundamente e permita que toda essa imagem vá se dissipando. Leve toda a atenção para o centro do seu peito e sinta seu coração batendo forte e sereno. Se desapegue da necessidade de entender e raciocinar e sinta uma profunda gratidão. Sinta-se verdadeiramente grato a si mesmo por ter se permitido participar dessa prática. Sinta-se profundamente grato pela sua casa, esse ambiente que te acolhe, te protege, te recebe. Sinta-se grato a todas as pessoas que, de forma direta ou indireta, contribuíram para a sua presença nessa prática. Sinta-se grato pela energia de purificação que preenche sua casa. Sinta-se grato a todo o universo em sua infindável beleza que lhe presenteou com a sua vida. Lentamente, vá retornando de meditação, movimentando os dedos dos pés, das mãos, movimentando os músculos da face, a língua dentro da sua boca, gentilmente girando a sua cabeça, uma vez para cada lado.
Vá se espreguiçando, fazendo movimentos instintivos com o seu corpo, se alongando. E no seu tempo, sem pressa, abra os olhos. Muito bom. Recados paroquiais. Antes da meditação, eu acabei me esquecendo de dizer que essa limpeza, ela deve ser feita no máximo a cada 6 meses. O ideal é uma vez por ano, mas quando muito a cada 6 meses. Porque, como ela é uma limpeza profunda, intensa, se você faz muito, você remove a sujeira que você precisa, mas você também corre o risco de remover coisas boas que estão ali, energias boas que estão ali naquele ambiente. E aí pode acontecer de você começar a se sentir esgotado, cansado, sem energia, não conseguir produzir, não conseguir criar. Então, não é algo para ser feito o tempo todo. É importante que a gente entenda que dentro dessa relação direta entre o ambiente e nós mesmos, do mesmo jeito que um ambiente muito desleixado, né, reflete um desleixo interior seu com você, do mesmo jeito que um ambiente bagunçado, né, reflete uma bagunça sua, interior, mental, ou que um ambiente limpo, organizado, bonito, né, reflete uma beleza, uma organização, uma limpeza interior sua. Da mesma forma, aquele ambiente que ele é neuroticamente limpo, extremamente esterilizado, impecavelmente tudo organizado no lugar, ele reflete um excesso de controle, um excesso de paranoia nosso. Então, a gente precisa desvincular também dessa ideia de que muito é melhor, né? E essa limpeza é um desses casos, assim, a gente não pode exagerar. É fundamental, é muito importante que a gente faça essa limpeza agora, quem puder fazer, né? Quem puder tirar os bichinhos de casa, deixar a casa vazia para poder executar. Mas ela tem que ser feita dentro da medida, dentro da proporção. E a proporção é essa, uma vez a cada 6 meses, tá? Não mais que isso. Quando você for fazer a limpeza da sua casa, você voltou com as flores, você deve fazer essa meditação. Mas faça a meditação sem o áudio guiando, sem eu falando, se possível. Faça somente você, né, o que você lembrar, com a sua intuição, que vai ser muito melhor do que se fizerem ouvindo o meu áudio, né? Senta lá na sua intuição, imagina a cachoeira de luz violeta em toda a sua casa, vai ter um resultado muito melhor neste momento, né, do que fazer seguindo meu áudio. Nos outros dias, pode ser, não consigo, não dá, coloca o áudio, tudo bem. Mas vai ser muito melhor se nesse momento, né, para finalizar a limpeza da sua casa, você voltar e fizer isso intuitivamente. Percebam ao longo da semana as reverberações na sua vida, pois, embora o processo ele seja feito na casa, a mudança, gente, ela é na nossa consciência, né? Vocês não têm ideia de quanta coisa, assim, que eu não fazia ideia, que de repente me veio um insight quando eu estava nesse processo da limpeza, assim, de perceber tanta coisa, tomar consciência de tanta coisa, que vocês não têm ideia. Então, assim, o processo ele é feito na casa, mas é na consciência que a mudança acontece. Então, perceba, né, durante essa semana, ao longo da semana, todas as reverberações que vão acontecer, não só no processo de limpeza, da meditação, mas ao longo da semana. Logo após, né, o processo de limpeza, eu senti isso, então por isso que eu já vou até falar, é possível que alguns sintomas, né, desses desequilíbrios energéticos, que eles se acentuem. Mas acreditem, dá uma pioradinha, mas depois eu garanto que vai ficar tudo bem, né? Aquela pioradinha que dá para depois melhorar.
Então, como você está trazendo isso à consciência, trazendo isso à tona, é possível que esses sintomas, eles deem num primeiro momento essa piorada, mas vai ficar tudo lindo depois, acreditem. E aceite os movimentos de compensação que possam vir. Às vezes, você pode perceber a necessidade de uma reforma na sua casa, pode sentir a necessidade, talvez, de participar de uma constelação para resolver alguma questão emocional que vem à tona. A necessidade, talvez, de fazer um planejamento financeiro, de metas, de tempo. Ou a necessidade de participar de um ritual espiritual. O que quer que apareça, né? A compensação que vier, o que quer que apareça para você nesse momento, faça. Façam o movimento que a vida está te pedindo. Isso é de extrema importância. Não adianta a gente achar também que vai sentar e que, né, como eu disse, não é um processo místico, né? É um processo de expansão de consciência. Não dá pra gente achar que vai sentar, vai e que magicamente tudo vai sair, tudo vai acontecer, tudo vai se movimentar. Tem todo um processo, um processo de conspiração do universo, né, que nos ajuda a movimentar um processo kármico e tudo mais, mas é preciso que a gente faça o movimento. Então, assim, a vida pediu, apareceu nessas compensações, faça. É necessário que a gente faça o movimento para que as coisas aconteçam. É isso, né? Chegamos ao fim dessa aula atípica, né? Acabou ficando mais longa, né? Em alguns momentos aqui eu tive que improvisar, perdi um pouquinho alguns raciocínios aqui com toda essa situação, mas missão cumprida. Chegamos ao final da nossa aula. Pratiquem. Amei estar aqui nesse momento, me colocando à disposição, servindo como canal. E agradeço imensamente a atenção de cada um que tenha visto esse vídeo até o final. Beijo, amo vocês.